Olá, eu sou a Marilene Veiga da Culture Lab Escola de Moda e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de réguas, que é um instrumento muito importante para uma boa modelagem e cada modelista tem as suas prediletas. Bom, para começo de conversa, vamos falar da boa e velha régua de madeira, que a maioria das pessoas começa a modelar com essas réguas aqui, que são as que são mais fáceis de encontrar. Em algumas cidades não tem tanta variedade, né? E também são as mais baratas que a gente adquire primeiro para ver se vai dar para coisa, né? Bom, aí essa aqui são as minhas réguas, digamos, do museu. Essas foram as réguas com que eu aprendi a modelar há quase 30 anos atrás, né? Então, para mim, diga-se de passagem que tá faltando aqui uma peça que desapareceu na vida, né? Em algum lugar deve estar a curva da cava, que essa eu acabei perdendo em algum momento, tá? E agora vamos falar a respeito das outras réguas que tem aqui. Aqui tem uma parte das minhas réguas, né? Porque tem umas que eu nem lembro onde estão. Toda modelista tem muitas réguas. Então eu me seguro ao máximo quando vejo uma régua diferente para não comprar, né? Porque eu acho que já tem plástico demais no mundo, né? Então vamos aprender a aproveitar o que nós temos. Então agora eu quero mostrar para vocês para que serve cada uma delas e como eu cheguei a esse tipo de régua para modelagem. Este aqui é um esquadro em formato de L. Ocupa bastante espaço e não tem um furinho para pendurar, mas a gente consegue colocá-lo assim no nosso painel, né? Ele não é muito utilizado, eu sinceramente usei muito poucas vezes. Ela tem como medida de largura 35, de comprimento 60. Essa é uma régua de patchwork. O interessante é que tem o viés em vários graus, só que o que nós usamos geralmente na modelagem é 45 graus, né, que seria no caso o viés perfeito, né? E ela tem, eu acho ela pesada, ela é um pouco desajeitada assim para trabalhar na modelagem, ou vai ocupar muito espaço para quem trabalha com roupas. Para quem faz o nosso tipo de modelagem, ela é ótima para fazer modelagem de calças, porque a gente consegue fazer o gráfico para fazer a calça com perfeição, porque ela tem todas essas repartições. Essa é uma das réguas que eu mais gosto, por incrível que pareça. É uma régua daquelas chinesas, né? Que ela tem 90 graus neste canto. Ela tem a marcação do viés também. Ela tem a curva da cava, e que pode ser usada no decote também. Tem a curva do quadril. Vejamos o que mais. Você pode marcar a costura, porque ela tem os quadradinhos de meio e meio centímetro. E também olha aqui, ela é flexível, levemente flexível, e deve ter o que? Uns 2 milímetros de espessura. Então ela é muito prática e você consegue fazer um traçado mais exato com ela. Ela tem também essas bolinhas que são para marcar os botões na sua modelagem. Essa é uma curva de quadril grande. É bem interessante para fazer saias ou até calças femininas, né? Eu uso ela muito pouco porque as outras réguas já me suprem as minhas necessidades. Esta também é outra régua chinesa daquele conjunto que eu havia comprado, no qual aproveitei muito a primeira, porém esta também tem umas curvas maiores, é bom para fazer calças, gancho de calça principalmente, mas eu não tenho usado muito não, ela tá novinha. Ela também é bem fininha e boa de traçado. Aqui temos uma outra régua, que esta é da Tridente. Então ela é um esquadro, tendo os 90 graus aqui, e tem também curvas para você usar na cava, no decote e no quadril. Então tudo depende da sua facilidade. É da Tridente, ela serve para... Você tem as 3 utilidades em uma régua só. Ela faz o esquadro, tem
a curva que pode ser utilizada na cava e no decote, e também a curva do quadril e do gancho. Essa régua eu mandei fazer, porque eu estava tentando uma régua que tivesse as curvas que eu preciso, tudo numa régua só. Eu mandei fazer na Mundial Réguas, achei muito interessante o trabalho deles, né? E resolvi fazer esta, que ela é muito boa para o uso diário de modelagem. A única coisa que eu senti falta nessa régua são os quadradinhos para medir a largura da costura, que seria 1-2 centímetros, aqueles quadradinhos de meio em meio, até que a gente consiga colocar a costura na peça. Esta aqui é uma curva de cava ou de decote da Tridente também. E ela é de uma espessura bacana, deve ter uns 3 milímetros de espessura, então o nosso traçado ele é mais correto quando a régua não é tão grossa, ela tem que ser mais fina para que consiga chegar o lápis no papel e não deformar a peça em nenhum milímetro. Acho muito bacana essa curva. Eu só acho que se ela tivesse um furo para pendurar no painel, ficaria perfeita. Essa régua aqui, ela é perfeita para fazer cavas de camisa, cava de blazer, e ela ainda tem os botões que você pode colocar na vista do seu paletó ou da camisa e os acabamentos necessários para isso também. Ela é igual a uma italiana que o meu amigo José Gallegos tem, só que essa é uma versão chinesa. É uma régua bem interessante para quem trabalha alfaiataria, camisaria. Essa também é uma régua da Mundial Réguas e ela também foi feita pensando em fazer curvas, ou seja, decotes, cavas e gancho. Então ela tem umas curvas bem diferentes, é de fácil uso também. Ela é um pouco mais grossa do que a outra, essa deve ter uns 4 milímetros mais ou menos. Um pouquinho mais grossa, mas ela é muito boa. Essa aqui é uma curva francesa de alumínio made in China, né? Então eu não tenho certeza que ela é uma curva realmente francesa, né? Porém ela é bem útil e ela é de alumínio. Ela é leve e como a espessura é pouca também não corre o risco de quebrar. Que com as nossas réguas a gente tem um cuidado enorme, né? Então, para trabalhar com gancho, principalmente, e com saias, fica perfeito. Aqui está ela, essa curva francesa made in China, tem inclusive o código CRL060. Agora são duas réguas que vieram num conjunto, olha que legal. Então, esse conjunto, principalmente para fazer cabeça de manga, né, cavas e decotes. Gostei muito desse conjunto, comprei as duas no mesmo pacote e eu creio que ela seja inglesa. Eu comprei há muito tempo já, não tenho mais a capa original dela e usei menos do que deveria, porque ela tem grande utilidade. Por ela é frágil, uma delas sofreu uma quebra, né? Então a gente tem que cuidar muito essa questão do material para conservar as nossas réguas. Agora temos mais uma régua francesa, uma curvinha francesa pequena, da Mundial Réguas. Eu tenho várias da Mundial Réguas, tenho essa pequena, assim como tenho essa grande, que na verdade é como nós dizemos, é uma curva francesa brasileira, porque a francesa mesmo ela não tem esse formato. Porém, aqui tem diversas curvas que a gente pode utilizar. Eu gosto bastante dessa, talvez mais do que a francesa original. Essas duas são da Mundial Réguas. Ela tem uma transparência boa e também deve ter uns 3 milímetros de espessura. É uma espessura boa para quem faz modelagem. Essa outra régua também veio naquele conjunto de réguas chinesas que eu comprei. Acho que foi da AliExpress. E é bem interessante porque ela tem a marcação de meio centímetro e meio centímetro, então a gente consegue colocar as costuras, né?
Eu acho ela um pouco grande para esse tipo de trabalho, tanto que depois vou mostrar uma outra para vocês que eu acho mais ideal. Porém, ela tem 50 centímetros e se você vai fazer uma peça maior, tipo uma calça, fica tranquilo para botar costura, certo? Ela é bacana também e tem uma boa utilidade. Só vou virar para o lado certo aqui. Isso. Eu acho que nem esse é o lado certo. Aqui. Aí ela tá ao lado certo dela e ela tem inclusive um furo para pendurar na parede. Essa aqui é uma régua que nós mandamos fazer para os alunos da Culturilab há alguns anos atrás. Agora, por enquanto, não temos ela em disponibilidade na escola, porém uma régua muito bacana. Qual é a diferença dela em relação às outras? Ela é fininha, ela é especificamente para colocar costuras na peça ou medir pequenas distâncias, porque ela tem somente 30 centímetros. Então, por ter só 30 centímetros, o manuseio é muito fácil e também o fato de que a nossa ela é impressa em azul, a gente consegue identificar melhor quando está trabalhando com um lápis ou caneta preta. Olha que linda ela em azul. E não é porque eu sou gremista, viu? Aqui temos mais uma curva francesa que você encontra no mercado, né, que tem principalmente as curvas para fazer decote, cavas e gancho, certo? Ela é de acrílico e eu acho que quebra fácil, viu? A gente conhece o material assim de acordo com o peso. Essa não tem marca, inclusive. Agora aqui temos dois esquadros da Dezetec. A Dezetec ela fabrica ótimas réguas, a espessura é muito boa, só que ela não tem especificamente de costura, né? Eu acho que o negócio dela é mais desenho arquitetônico, essa é a pegada, né? Então eu não tenho curvas, me parece que a Dezetec tem curva francesa, mas nada além disso, aquele conjunto de corte e costura não tem. O que eu gosto é que ela começa do zero, bem na pontinha, né? E cabe a nós cuidar para não quebrar a pontinha do esquadro, ou seja, não deixa quebrar e fica melhor para medir. Essa aqui é mais uma experiência da Marilene com a Mundial Réguas, porque eu estava pretendendo uma régua que tivesse todas as curvas que eu preciso, né? E que tivesse também a marcação para costura. Olha aqui, ela é bem interessante, só que também eu acho um pouco grande e tem também o viés, olha, 45 e 90 graus. O fio reto, fica bem prático de trabalhar, né? Só que eu acho que essa régua é muito boa, porém acho que para transporte ela deve ser um pouco difícil. Temos aqui, olha, até a ponta do colarinho, então tem muitas curvas interessantes, só que ela ficou um pouco grande porque eu resolvi botar tudo que eu achava necessário. Agora, este é um trio, um conjunto que a gente encontra normalmente no mercado, uma média de R$30, mas que deveria ser o que todo mundo começa a fazer modelagem, né? Eu acho, mesmo tendo todas essas curvas e a possibilidade de todas essas réguas que eu conheci, eu acho que este aqui seria o básico. A única, digamos, dificuldade que eu encontro nele é que ele é feito num acrílico um pouco alto. Eu acho que deve ter uns 4, quase 5 milímetros de altura, então isso pode deformar a peça quando a gente está trabalhando com lápis ou até mesmo com lapiseira. E outra coisa, ele não começa do zero, eles deixam aquela pontinha sobrando porque sabem que a gente vai derrubar e vai quebrar a pontinha, né? Então seria perfeito se ele começasse do zero e se fosse mais fino. Bom, então esse é o conjunto básico para quem está começando a modelar. Com essas 3 peças você não vai ter erro. Daí veio a pandemia e a gente precisou dar aulas online. E dando aulas online sobre uma mesa clara ou sobre papel branco, eu não tinha como utilizar uma régua transparente, né? Porque ninguém ia enxergar o que eu estava mostrando. Então eu mandei fazer, essa aqui foi feita na Mundial Régua, são 3 milímetros de altura, de espessura, é perfeita, gosto muito. Temos aqui um triângulo
de 90 graus, uma curva francesa e o conjunto que eu gosto, que é composto do esquadro, começando do zero, meu sonho, a curva do quadril e a curva da cava. Então eu acho que com essas 5 peças eu faço muita coisa. A única coisa que eu acrescentaria seria a nossa régua para colocar as costuras no molde. E é o suficiente, ou seja, acabei comprando tanta régua e o que eu estou usando no meu dia a dia são essas peças aqui. Então, como a gente estava falando, né? Eu cheguei ao meu kit básico de réguas e agora não compro mais. Se eu era a louca das réguas, agora isso ficou no passado. Ainda bem que o plástico é reciclável, né? Mas o que eu preciso mesmo é exatamente este kit aqui e eu consigo fazer qualquer modelagem usando este kit, a minha fita métrica, que também é interessante falar sobre isso numa outra oportunidade, a respeito da fita métrica que nós vamos utilizar. E não existe uma só, existem várias, certo? Então, o nosso próximo programa, digamos, vai ser falar a respeito das fitas métricas. Obrigada!